Sejam bem-vindos a seu canal Assessorando com Leandro Almeida, e no vídeo de hoje nós vamos trocar aquela ideia, bater aquele papo, aliás, continuar aquele papo. No último vídeo eu gravei dando alguns exemplos da medida provisória, da forma de tributar, a nova forma de tributar que a medida provisória traz em relação à nova tabela do imposto de renda. E eu quero continuar esse tema demonstrando nesse vídeo aqui as principais mudanças, tá? E as características da medida provisória ali. Vamos lá. Toda medida provisória tem força de lei, produz efeitos imediatos, tem prazo de vigência de 60 dias, pode ser prorrogada por mais 60 dias e precisa da aprovação da Câmara dos Deputados e do Senado para se tornar lei. Por que eu estou trazendo isso? Veja, é um tema muito importante, ele vai impactar diretamente e é necessário que se torne lei. Então veja, nós temos uma tabela que não era mexida desde abril de 2015. E aí ela vai com vigência até 30 de abril de 2023. E a partir do dia 1º de maio de 2023, a nova tabela do imposto de renda. Imagina só se essa medida provisória não se converte em lei. Então nós teríamos um problema ali, porque voltaria para a tabela anterior. Então não seria bom uma situação dessa. Então eu imagino que no tempo certo vai se tornar lei ali. Vamos seguir. Essa é a nova tabela do imposto de renda com vigência a partir do dia 1º de maio de 2023. E o que mudou na nova tabela? A primeira mudança está na faixa de isenção, onde essa recebe ali um valor de um aumento de 208,02. A segunda mudança é um aumento de R$ 15,60 para as deduções legais. Note que as únicas mudanças na tabela em si foram essas, tá? Então a faixa de isenção ela recebe um valor um pouco maior, de R$ 208 ali, e as deduções legais, por esse reflexo, aumenta também ali R$ 15,60. Os demais valores das outras faixas não mudam, tá? Aí você fala assim, então o que traz de impacto aqui, nessa medida provisória? O que é de interessante para nós? Porque certamente você ouviu falar sobre a isenção sobre 2 salários mínimos. Eu vou explicar aqui e vou trazer dois exemplos aqui. O efeito prático da medida provisória ele se dá ali através da criação pela Receita Federal de códigos de receitas, principalmente aqueles que passarão a ser declarados ali na DCTF Web. Vamos falar um pouquinho mais da medida provisória, que objetiva isentar do imposto de renda quem recebe até 2 salários mínimos, cria um desconto simplificado de R$ 528. Como aplicação prática, os 2 salários mínimos menos o desconto simplificado, nós chegamos ali no valor da faixa de isenção, é uma alternativa de dedução da base de cálculo do imposto de renda. Ela me possibilita escolher entre despesas dedutíveis, que era utilizado até então, ou a nossa novidade, os descontos simplificados. Eu posso trocar de modalidade no mês em que eu for beneficiado, ou seja, eu posso trocar essa modalidade a depender do mês que me beneficia. Todas as faixas da tabela podem aplicar o desconto simplificado. O interessante aqui é em relação a essa modalidade, que é uma opção que você tem. Você não é obrigado, é uma opção. Então você pode escolher o que for melhor no seu caso, tá? Em relação a você, a sua realidade. Se o desconto simplificado for maior, você vai utilizar ele. Se o desconto, as despesas dedutíveis for melhor para você, pode usar ela. Então você pode trocar ali nos meses, Então a medida provisória não põe restrição quanto a isso. Então entende-se ali que você pode utilizar num determinado mês uma modalidade e num determinado mês outra modalidade. Eu gostaria de falar um pouco agora sobre as despesas dedutíveis. Despesas dedutíveis no livro caixa para apuração do Carnê-Leão, utilizado principalmente para profissionais autônomos, pensão alimentícia, lógico, aquela pensão judicial ou por escritura pública, dedução por dependente, contribuição para a Previdência Social, Previdência Privada, parcela isenta de aposentadoria e pensão para contribuinte que atingiu ali 65 anos, Previdência Complementar cujo ônus tenha sido do contribuinte. Então veja aqui, eu estou citando a legislação aqui bem resumidamente, a gente só está citando ali. É claro que se você incorrer em alguma dessas situações,
é preciso ir para os pormenores ali da legislação, ver se aplica ou não se aplica. Você me pergunta, e o desconto simplificado? Bom, o desconto simplificado é esse. Você tem um limite de isenção, aplica o percentual de 25%, você chega num desconto simplificado mensal de 528, ou seja, uma aplicação opcional conforme mencionado pela medida provisória. Então aqui você vai decidir, né, você vai verificar qual é a melhor opção. Eu trouxe alguns exemplos práticos aqui para a gente analisar. Um salário bruto de R$ 3.500 analisado pelas despesas dedutíveis e pelo desconto simplificado mensal. Então, nesse nosso exemplo, eu quero destacar aqui o detalhamento da apuração. Nessa parte do cálculo, nós vamos avaliar ali como se fosse uma balança. Qual é a base de cálculo pelas despesas dedutíveis e qual é a base de cálculo pelo desconto simplificado mensal? E, a partir de então, nós vamos fazer o cálculo do imposto de renda em si. A segunda fase do cálculo é o cálculo em si do imposto de renda. Então eu aplico a nova tabela progressiva, tanto para aquele que a gente avaliou pelas despesas dedutíveis, quanto pelo desconto simplificado mensal. Esse exemplo nosso aqui deu 15%, lógico, para ambos. Teve ali as deduções legais, né, da tabela progressiva e chegamos ali no valor a recolher. E no terceiro ponto de avaliação, nós chegamos à conclusão de qual das tabelas foi mais benéfica. Nesse caso aqui, a medida provisória, ela nos beneficiou, ou seja, um salário de R$ 3.500 foi beneficiado pelo desconto simplificado e pela aplicação. Vamos para outro exemplo aqui. Considerando agora uma dedução com 2 dependentes, a história muda. Ou seja, nesse caso as despesas dedutíveis são maiores, né, do que o desconto simplificado, portanto, essa modalidade foi mais benéfica do que aquela trazida pela medida provisória. Escolhe-se ali essa forma de tributar. Agora eu quero dar um exemplo de uma retirada de prolabore, o salário do sócio, vamos dizer assim. E nós vamos colocar um salário aqui de uma retirada de prolabore de R$ 4.800. Note que nesse exemplo, R$ 4.800 ele dá exatamente a mesma base de cálculo, tanto para as despesas dedutíveis quanto para o desconto simplificado mensal. Nesse caso, pouco importa aqui. Então o valor é o mesmo, é só escolher qualquer valor ali que não tem importância. Então eu proponho o seguinte, vamos pegar esse mesmo exemplo, vamos colocar um dependente e vamos avaliar ali qual é o resultado, né, a partir da colocação de um dependente. Vamos lá. Quando inserimos um dependente, né, é claro que as despesas dedutíveis ela fica muito mais favorável, ou seja, a quantidade de despesa dedutível é maior do que o desconto simplificado e ele é mais benéfico do que o desconto simplificado ali. O fato de você escolher o desconto simplificado exclui a possibilidade de escolher ali as deduções dedutíveis, né, as despesas dedutíveis. Então, assim, fica cristalino aqui quando você diz assim, é só você pensar numa balança, tá? Pensa numa balança que fica fácil. O que pesa mais? Tá? Porque você certamente vai se perguntar, como é que eu vou saber se vai ficar benéfico para mim ou não? A primeira coisa é o seguinte, nós já sabemos que o desconto simplificado é de 528, né? Então, ou seja, acima de 2 salários mínimos já vai ter cálculo de imposto de renda ali. Até 2 salários mínimos nós já vimos que vai ficar zerado, o tributo não vai te alcançar pela modalidade ali do desconto simplificado. Então, eu penso numa balança onde eu já sei aqui que para esse ano tem 528 pesando de um lado. E pelas despesas dedutíveis eu tenho que avaliar, né, o quanto de INSS eu estou pagando. Né? Eu tenho dependente, eu tenho pensão alimentícia ali nos critérios da lei, eu tenho um outro fator que a legislação permite que se desconte ali que tenha a dedução. Então tem que pesar essas duas situações e o que for, vamos dizer assim, maior vai te beneficiar. Ou seja, se o desconto simplificado ele é maior no seu cálculo, ele vai te beneficiar com certeza. E lembrando que você pode ali, a medida provisória, enquanto medida provisória, né,
não proíbe a mudança de um mês. Né? No primeiro mês eu uso o desconto simplificado e no outro mês eu troco ali por despesas dedutíveis. Não há proibição enquanto a isso. Muito pelo contrário, a medida provisória ela prevê ali o benefício, né, daquele que está sendo descontado ali, daquele que está tendo a retenção do imposto. O objetivo é esse. Espero ter te ajudado de alguma forma. Se inscreve no canal aí, dá um curtir, troca uma ideia, bate um papo comigo aí nos comentários. E te vejo no próximo vídeo, né? E fica com Deus.